Paz, meus queridos irmãos, aqui é o irmão Luiz da Silva, mais uma vez, para continuarmos com o complemento número 2, os líderes nas igrejas. O nosso texto está em Atos capítulo 20, versículo 28, onde Paulo fala: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aqui nesse texto temos alguns pontos que a considerar, e eu gostaria de considerar com os irmãos neste dia. Então vamos lá. Segundo o apóstolo Paulo, os presbíteros devem apacentar a igreja de Deus. Nesse caso, o apóstolo Paulo responsabiliza esses homens de governar a igreja do Senhor, isso é, de apacentar, de cuidar da igreja de Deus. Quer dizer, essa é a tarefa que os presbíteros devem atentar. Fora dessa tarefa, não há mais outras tarefas que não contribuem exatamente com esse objetivo. Se o objetivo é somente para apacentar, cuidar, tudo que corrobora para esse cuidado, os presbíteros poderão fazer o uso dessas ferramentas. Então, presbíteros que não podem apacentar, que não apacentam, não são presbíteros, a quem o apóstolo Paulo lidaria com eles. O segundo ponto é que essa igreja é a igreja de Deus. É a igreja de Deus e não dos presbíteros. Paulo fala aí que o Espírito Santo constituiu o bispo para apacentar a igreja de Deus. Então, a igreja aqui é de Deus, quer dizer, propriedade exclusiva de Deus. Não é propriedade dos presbíteros. Os presbíteros não devem se relacionar com a igreja como se fosse delas, mas se relacionar com a igreja na medida da compreensão de que esta igreja é a igreja de Deus, que eles mesmos irão prestar conta do modo como eles cuidaram dessa igreja, do modo como eles apacentaram essa igreja. E é terrível, meus irmãos, é terrível quando esses homens pensam que a igreja dele podem fazer o que fazer deles. Nós vimos em Lucas capítulo 19, quando aquele indivíduo pensou que o seu Senhor não iria vir, começou a espancar os servos do Senhor, espancar, sem saber que realmente o dono desses tais homens viria. E isso nos orienta, com o fim de podermos ter muito cuidado da propriedade de Deus. Ai daquele que brincar com as coisas do Senhor, ai daquele que brincar com a igreja de Deus, ai daquele que brincar com a igreja de Deus, meus irmãos. E em Atos capítulo 20 há um preço na qual a igreja foi comprada. Para apacentar que ele resgatou com seu próprio sangue. O sangue é o preço no qual o Cristo, nosso Senhor, deu para resgatar esses indivíduos, esses irmãos. E todo presbítero deve ter a consciência de que esta igreja que eu estou a apacentar, que eu estou a cuidar, é a igreja de Cristo, é a igreja de Deus. Essa igreja tem valor, e o valor é o sangue de Jesus Cristo. E se eu brincar com a igreja de Deus, na verdade eu estou realmente desvalorizar assim o preço que foi pago para resgate dessa mesma igreja. Isso é bem perigoso. E o terceiro ponto foi o Cristo, o Filho de Deus, que morreu e comprou a igreja para Deus com seu sangue, e não os presbíteros. Para que a igreja seja dos presbíteros, eles tinham que pagar por essa igreja com seu próprio sangue. Isso é impossível de fazê-lo diante de Deus. Mas Cristo fez, porque é possível para Cristo, impossível para o homem pagar pelo seu próprio resgate. Mas teve ser outra pessoa pagar por essa pessoa. Então, a igreja de Cristo, é Cristo quem morreu por essa igreja, é Cristo quem comprou por essa igreja, e a igreja pertence a Deus. Eu dirijo aos presbíteros: tenham cuidado como o modo que vocês estão a guiar a igreja. É melhor vocês cuidarem da igreja com muito cuidado, levando em consideração que esta igreja é a igreja do Senhor, e Ele vai cobrar de cada um de vocês, do modo como vocês governarem essa igreja. Os verdadeiros presbíteros, o quarto ponto, os verdadeiros presbíteros foram estabelecidos pelo Espírito Santo e reconhecidos pela igreja. Este estabelecimento foi pela instrumentalidade humana, isso é, Paulo e seus cooperadores, usados pelo Espírito Santo, enviado pelo Espírito Santo, fizeram esse trabalho. Em Atos 14, 23 e Tito 1, versículo 7. Paulo e os representantes do apóstolo Paulo eram o único que poderiam ter, que foram para essas igrejas locais, estabeleceram esses homens para administrarem e cuidarem desses irmãos, que é a igreja do Senhor.
Então, quem estabeleceu esses homens que hoje dizem que são presbíteros? Esses homens devem ser reconhecidos pela igreja. E como eu disse, e eu vou falar sobre isso no outro complemento, que a igreja do Senhor, nesse caso, ela tem a função de reconhecer, ou a responsabilidade de reconhecer aqueles irmãos qualificados para cuidar deles. E os presbíteros, nesse caso os apóstolos, eles iam, o apóstolo Paulo e os seus cooperadores, iam para essas igrejas, estabelecer esses irmãos, que a igreja sabia que esses irmãos estavam qualificados para tal função também, quer dizer, em termos de caráter, em termos de relações como pessoa, como esposo e como um homem socialmente falando, né? Então, deve estar irrepreensível. E o último ponto é que o Espírito Santo ele estabelece os presbíteros para apacentar e não para dominar e extorquir a igreja do Senhor. E hoje nós vimos tantos indivíduos que não sei de onde eles foram, quem o estabeleceu, mesmo, ou eles acordaram agora e eles assumiram uma posição de que não, vamos ser pastores, e o seu objetivo é somente extorquir, é só dominar, é só tirar tudo, quer dizer, os interesses dele estão à frente dos interesses de Cristo. É complicado, meus irmãos, é complicado. Meu Deus vos abençoe e temos outro complemento, o complemento número 3. Deus vos abençoe, estejam bem. Amém.